Muito boa noite, abençoadas e abençoados, bem-vindos, todos vocês que estão aí acessando nesse momento a nossa transmissão. Boa tarde, bom dia, eu não sei qual é o horário que você está me assistindo, né? Mas o que eu quero é declarar na tua vida a melhor noite, o melhor dia, que você esteja bem junto com a tua família, junto com todos os teus, vivendo os melhores dias e declarando essa palavra, declarando a tua posição espiritual. Essa é a minha confissão. Eu declaro a teu favor, anjos a teu serviço, declaro que você, a cada dia mais, né, tem acesso a essa informação, que é uma informação que promete fazer mudanças na tua vida, e são mudanças permanentes, não são mudanças assim, como é que eu vou dizer? Não é pouca coisa. A mudança que essas ministrações fazem na vida das pessoas é uma mudança grande, tá bom? Então eu quero convidar você para nos próximos minutos nos acompanhar, porque hoje eu queria compartilhar com você um assunto de extrema importância, como sempre, mas é um assunto, é um detalhezinho que eu quero compartilhar com você, mas que faz uma grande diferença quando você o observa ou quando você não observa esse detalhe. Então, nos próximos minutos a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, eu queria que você convidasse as pessoas queridas, né, teus parentes, teus familiares, as pessoas que você quer apresentar esse ensinamento, essas palestras, essa pessoa que você ama, essa pessoa que você tem interesse em ajudar, porque essa é a nossa ideia. Nosso trabalho é ajudar as pessoas a viver dias melhores, né? Então, com essa informação, você é capaz de viver dias melhores. Então, eu queria que você, nesse momento, convidasse alguém, chamasse aí essa pessoa do teu grupo de WhatsApp, do teu Facebook, do teu YouTube. Não sei qual é o canal que você tem, do Instagram também. Nós estamos transmitindo ao vivo, simultaneamente, né, pelo nosso Facebook, Pedro Kelly, e o nosso YouTube, Pedro Kelly RCC. São canais preparados para a gente divulgar esse ensinamento, essa palavra. Nós temos também o nosso Instagram, Pedro Kelly, e o nosso canal no YouTube, Pedro Kelly RCC. Nós temos uma meta de 3.000 inscritos já nos próximos dias, e eu conto com a tua ajuda. Eu queria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho, né, para receber todas as nossas comunicações, as nossas postagens. Tá bom? Então eu quero aqui aproveitar, vamos ver aqui quem é que já chegou na nossa sala nessa noite bacana que está fazendo. Olha aqui, nós estamos no YouTube, por exemplo, a minha esposa, né? A minha moreninha, Margarita Londonho, está aqui pertinho de mim também, do meu lado, junto com meus filhos, estamos aqui todos. A Vera Lúcia Pires, melhor noite a todos. Renato, lá de Nilópolis, boa noite, Renato, seja bem-vindo novamente, você é muito especial. O abençoado Lilo Próspero, melhor noite, olha que nome bacana, Lilo Próspero, um bom nome esse. Pastora Céia, graça e paz, amado apóstolo, família da fé, que a palavra corra, boa noite para ela também. Canal André Amorim, nosso Andrezinho, melhor noite, André, está lá na Penha Circular, graça e paz. A Vera está dizendo, muita chuva, a internet está péssima. Mas confessamos aí que vamos chegar no final e vamos fazer uma boa transmissão. E vai ficar gravado aí o nosso tema também, Verinha. O Michel, lá de Guarulhos, com a sua família, a Maria também, lá em Guarulhos, um abraço para ela também. O Luiz, diz o Michel, e o Roberto, melhor noite a todos vocês. Wilson Amorim, boa noite, abençoado, seja bem-vindo. A minha sogra, Idali Sanz, lá melhor noite, bendecidos. Assim mesmo é, esses são os do YouTube. No Facebook, né, nós temos aqui o nosso abençoado Marcos Gomes. Anjos por aí, meu amigo. Saudações, é meu irmão e amigo apóstolo Marcos Gomes, lá de Santo André. Manda um abraço para ele, para a pastora Sueli. São pessoas muito especiais, nossos amigos ali. Né? Você sabe que nessa graça aí a gente faz amizades, né? É uma amizade que nasce
de um coração sincero, uma amizade que nasce do espiritual. Então é uma amizade diferente, uma amizade duradoura e permanente. Bem, enquanto você convida por aí, eu vou tocar aqui uma vez mais a nossa vinheta e a seguir eu volto com o nosso tema de hoje, que se chama, aqui, né? Defenda-se! Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. É isso aí, voltamos, estamos por aqui novamente com você, esse tema bacana, né? Defenda-se. Olha, abençoado, deixa eu te falar uma coisa, não julgue o teu dia por aquilo que você colheu, e sim julgue o teu dia por aquilo que você plantou. E assim eu quero começar essa transmissão agradecendo a todos vocês que têm compartilhado aqui com o Ministério Reconciliados com Cristo, que têm semeado aqui a tua semente, que têm divulgado nossos links, que têm divulgado o nosso trabalho. Muito agradecido a todos vocês. E aos semeadores, eu declaro que colham infinitamente mais em suas vidas. Por que eu falo com tanta certeza e convicção? Porque é impossível que Deus minta. Ele prometeu que Ele dá semente a quem semeia. Então eu declaro que você está reinando em vida nessa área aí também. Bem, hoje é um tema, como eu falei no princípio, um detalhe que eu quero compartilhar com toda a nossa imensa audiência, em mais essa transmissão aqui do Ministério Reconciliados com Cristo. E esse tema, defenda-se. De repente você está pensando que eu vou falar do coronavírus, e eu não vou falar do coronavírus, porque disso aí já estão falando, já está enchendo o saco, né, não, abençoado? Isso já está, meu pai, o pessoal não fala em outra coisa, só fala em vírus para aqui e para lá, e eu não quero falar sobre isso, eu quero falar de outra coisa muito mais excelente. Eu gostaria de te dar uma palavra, te fazer você pensar, eu queria fazer você pensar nessa noite, que você mesmo pode se defender. De repente, você pode pensar assim, mas peraí, defender de quê? Qual é o perigo que eu estou correndo? Talvez você esteja correndo um perigo e nem tenha se dado conta disso, né? Talvez você esteja sofrendo algumas consequências ou algumas outras coisas e nem esteja se dando conta do porquê você está passando por determinadas situações e tudo mais. E eu queria te ensinar ou chamar a tua atenção de como é que você faz para você se defender e ter uma vida mais excelente também. Então, primeiro, para você se defender, primeira coisa, você tem que saber quem é você. Ou melhor, você tem que saber de quem é que você tem que se defender, e você também tem que saber o que é que você tem de tanto valor que é necessário se defender. Você me entendeu? Então, talvez você esteja pensando aí outra coisa e já você vai entender o que eu estou falando. Porque se você não sabe quem é você, o que você tem, o que você representa, ou qual é o perigo que você corre, eu vou te explicar nesses próximos minutos aqui, né? Deixa eu ver aqui o tempo, bacana, estamos num tempo bom. Primeiro, anote isso aí, você é um ser espiritual, você não é uma pessoa comum, você é um ser espiritual que habita dentro de uma vida humana. Isso quer dizer que o teu corpo humano, a tua parte humana, não é você.
né? A tua parte humana é um invólucro que tiveste enquanto você estiver aqui na Terra. Você sabe que nós temos aqui um tempo de validade. Algumas pessoas morrem um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde, mas, via de regra, nós temos um tempo de validade para existir aqui naquilo que nós chamamos de vida almática, né? O que é a vida almática? É o resultado de um espírito que vive dentro de um corpo humano, né? E o resultado dessa experiência é a alma, aquilo que as pessoas falam, que muita gente não sabe explicar, talvez eu também não, mas a alma é o resultado dessa sensibilidade espiritual vivendo dentro de um corpo humano. Então, é um espírito que experimenta sensações, experimenta vivenciar coisas materiais, experimenta estar detido, contido dentro de uma parede e tudo mais. Então, essa é a nossa vida. Mas a primeira coisa que você precisa saber e que não pode perder essa referência é que você é um espírito vivendo dentro de um corpo humano. Então, você tem a mente de Cristo e você tem a mente animal, a mente natural, né? Uma mente é diferente da outra mente e elas são inimigas. Aliás, elas brigam, né, entre si. Elas brigam. Por quê? Porque a mente de Cristo em você quer fazer as coisas de uma determinada maneira, mas a mente natural em você não deixa. Ou seja, eu estou falando da carne e do espírito, né? A mente carnal está preparada para desobedecer, para outras coisas, você sabe. E a mente espiritual está preparada para outras coisas também, como você. Então elas são opostas, e sendo opostas, há um conflito dentro desse ser que é você, né? Então, primeira coisa, você precisa saber disso, ter isso bem estabelecido, para você poder se defender. Então, você é um ser espiritual, habitando num corpo carnal, deve viver fora do mundo normal e, dessa forma, se proteger de todo o mal. Você pode pensar que eu estou fazendo samba, pagode, poesia, o que você quiser, mas eu fiz aqui um verso rimando essas 4 palavras, né, os 4 finais das frases, para chamar a tua atenção. Você é um ser espiritual habitando num corpo carnal, deve viver fora do mundo normal e, dessa forma, se proteger de todo o mal. Por quê? Porque se você não ativar a mente de Cristo em você, você não vai perceber as coisas do Espírito. E o que está escrito? Está escrito assim no Evangelho: o homem natural, quer dizer, a mente natural, em você, em mim, em todos nós, não pode perceber as coisas do Espírito, porque a ela parecem loucura. Então tem pessoas que, quando eu estou trazendo essas palestras, essas ministrações, elas me chamam de louco. E eu entendo e não me ofendo de maneira nenhuma com isso aí. Por quê? Porque ela está me analisando, ou melhor, analisando o que eu estou falando com a mente natural. E a mente natural não tem capacidade de discernir as coisas espirituais. Só que essas duas mentes estão na tua própria vida. Então, dependendo da mente que você tiver ativada neste momento, você pode rechaçar o que eu estou te dizendo, que parece a maior besteira, a maior loucura, a maior bobagem. Ou você pode estar julgando nesse momento como uma pérola preciosa, porque isso que eu estou falando você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, como é que você deve se proteger do mal? Para seguir aqui o nosso verso, né? Primeiro, estabeleça esse entendimento aí. O único mal que pode te alcançar hoje em dia, depois da cruz, é a tua vida diária entrar em alguma dificuldade. Isso é ruim. Ou você gosta de sofrer? Você gosta de sofrer, então você está cantando outra música. Porque a música aqui é diferente. O único mal que você pode sofrer é que a tua vida humana seja afetada negativamente e entre numa dificuldade. Por quê? Anote essa observação. O mal não pode alcançar a tua vida espiritual. Então eu estou me referindo ao mal que é o atrapalhar do dia a dia da gente, né? Não é ruim quando acontecem coisas ruins? É muito chato. Você fica chateada.
Você fica aborrecido com determinadas situações ruins que te acontecem. Eu também. Eu não gosto, não. Né? Então, às vezes a gente pode estar passando alguma situação que tem um fundo e uma raiz, e pode ser essa que eu vou te falar no programa de hoje. Por isso que eu quero a tua máxima atenção. Então, vou repetir, o mal não pode alcançar a tua vida espiritual, ok? Está tudo dominado aí nessa área. Porém, pode afetar a tua vida diária. Aí eu anotei aqui, eu quero ler para você o Salmo capítulo 1, verso 1. Muita gente que está me ouvindo nesse momento já conhece esse salmo, porque esse é um conselho antigo. Aqui diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos maus, nem no caminho dos pecadores. Aqui observe a época, né? Porque depois da cruz já não há mais pecado. Então, antes da cruz, estava própria essa palavra aí. E nem se senta junto com os escarnecedores. Então, esse homem, essa mulher, ele chama aqui o salmista de bem-aventurado. Se fosse eu que fosse escrever esse salmo agora, eu não ia escrever bem-aventurado, porque bem-aventurado, tem muita gente que não sabe nem o que é. Eu colocaria assim, abençoado ou abençoada é a pessoa que evita determinados ambientes e companhias. Eu escreveria assim um salmo na linguagem de hoje, versão Pedro Kelly, entendeu? Mas como foi escrito lá atrás, esse livro aí, então, bem-aventurado, pecadores, você observa que é um linguajar anterior. Então esse é um conselho antigo, a maioria das pessoas que tem contato com esses assuntos já conhece esse verso, né? Mas eu queria chamar a tua atenção que é um conselho que tem uma promessa embutida. Tem uns conselhos na Bíblia que tem umas promessas embutidas. Vamos fazer um parênteses aqui. Se você quiser viver uma vida mais longa, não precisa pedir a Deus para viver mais dias. É só você entrar em obediência a um conselho que está lá atrás, que vem acompanhado com essa promessa, que é o famoso honrar pai e mãe, para que teus dias sejam longos nesta terra. Então, se você quer dias bons, longos nessa terra, você tem que procurar seguir aquele conselho. Você não tem que orar, eu vou orar para o Senhor me dar muitos dias. Isso está errado, né? Você não precisa, isso é perda de tempo orar por uma coisa dessa. Você tem que observar aquele conselho lá, para que o resultado, ou melhor, para que aquela consequência que está prometida, que é impossível que Deus minta, aconteça na tua vida. Honrar pai e mãe para que meus dias sejam longos. Bacana. Agora eu estou te falando um aqui que abençoado é a pessoa que não anda no conselho dos maus, nem no caminho, nem junto com gente que não soma nada. E tem uma consequência, uma promessa aqui no verso 3. Então é um conselho que vem com promessa. E esses conselhos que vêm com promessa você tem que observar. Por quê? Porque de repente, isso que está aqui na promessa, que eu vou ler para você agora, não está acontecendo na tua vida. E aí você está, poxa, por que isso não acontece na minha vida? De repente porque você não está observando a primeira parte que eu já te falei. Né? Olha aqui o que diz a promessa, né, desse conselho. É o verso 3. E será, ou seja, a pessoa que observar o conselho do verso 1 e 2, diz o verso 3, o resultado será o quê? Que essa pessoa será como uma árvore plantada junto à corrente de água. Sabe aquela árvore que é plantada perto de um córrego? Essa árvore é verdinha, ela dá fruto bacana, né? Ela tem saúde. Por quê? Porque ela está bem alimentada, está bem postada, está bem acompanhada, está plantada e cresceu num lugar privilegiado. Então, essa pessoa que não anda com qualquer um, nem se senta, aqui o sentar é o sentido de compartilhar intimidade com pessoas que não vão te levar a lugar nenhum, e ambientes que não vão te levar a lugar nenhum, você está me entendendo? Olha o verso 3, será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no seu tempo, a sua folha não cai, mas olha aqui, e tudo
o que essa pessoa fizer prosperará. Aí eu duvido que agora você esteja falando que isso é um salmo do Velho Testamento. Porque quando fala de prosperidade, você quer, né? É claro. Então você tem que entender o que eu estou falando aqui, né? Tudo que essa pessoa faz prospera. O que você faz tem prosperado? Ou não? Ah, puxa vida, o que eu faço não está prosperando. Talvez alguém pense assim. E olha, hoje a gente está se encontrando aqui de que a tua prosperidade ela é afetada pelo meio ambiente que você vive e pelas companhias que você tem. Atenção! Está escrito aqui, olha aqui, ó. É um conselho que vem com promessa. Se essa pessoa observa o que está escrito no 1 e no 2, a vida dela certamente vai brilhar como está brilhando o 3. A sua vida será como árvore plantada perto de um córrego, sua folha não cai, dá fruto no seu tempo certinho, e tudo que essa pessoa fizer prosperará. Bacana, eu gostei dessa aqui. Então é isso que eu queria passar para você. Quem ouve esse conselho e segue, prospera. Consequentemente, o oposto também é verdade. Não preciso dizer o oposto, porque eu não gosto de dizer o oposto. Eu gosto de dizer isso aqui. Quem o ouve e o segue, prospera. Pontinho, pontinho. Você é inteligente. Eu creio na inteligência da minha audiência. Você vai deduzir o resto. Então, quer dizer que a tua prosperidade também está ligada diretamente às escolhas das companhias que você tem. Porque isso é o que o Salmo lá está falando. E aqui não vai nenhum legalismo. Porque as companhias influenciam, sim, a nossa vida. Ora, é claro que se eu andar com determinada companhia, eu vou acabar fazendo determinadas coisas, né? Porque isso é o que acontece. A companhia que você tem, o ambiente que você frequenta, o lugar que você vai, que você participa, ele afeta a tua vida, positivamente ou negativamente. Ah, aí é que está. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, para você não falar que eu estou muito legalista lá no Velho Testamento, agora vamos falar o que o apóstolo da graça diz. Lá nesse verso ele diz assim, olha, as más conversações corrompem. O que é uma má conversação? Uma má conversação, você já sabe o que é, você precisa falar? Não precisa, né? E uma conversação inconveniente vai corromper a tua mente. Vai corromper você. Não se engane, o apóstolo Paulo começa escrevendo assim, não se engane. Como quem diz, não pense que você é o fortachão, o bambambam. Não, eu não me contamino, eu me garanto, eu sou maduro. E, né, tem gente boba que faz assim, que fala isso. E quando vai ver, desvia até da fé. Volta até para o sistema religioso. Não se engane, as más conversações corrompem. Então, se há algo do qual você deve se defender, é das más companhias. As más companhias. Primeiro, porque você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um. Você carrega Cristo, você transporta Cristo. Sabe aquele mistério, que era mistério que agora está revelado, que é Cristo em vós? Ou seja, Cristo está em você. Né? Aí você pensa assim, não, mas Jesus, nos seus dias de carne, ele andava com mulheres de não boa reputação, ele andava com homens de não boa reputação, e tudo bem, mas ele não se contaminava, muito pelo contrário, ele contaminava o ambiente. Outro dia eu ouvi um homem na internet, e eu achei bacana o que ele falou. Ele fez uma pergunta, você é o quê? Você é o termômetro ou você é o termostato? Para quem não sabe o que é termostato é uma pecinha que tem no aparelho de ar-condicionado, né, que ele regula a temperatura do ambiente. O termômetro, ele só mede. Mas quem regula é o termostato. Então, toda vez que a temperatura chega
ao limite mínimo que você estabeleceu para o ambiente que você quer, o fresco do ambiente que você quer, então o termostato diz, liga aí, ele manda. Aí o compressor do ar-condicionado, bum, aí ele arma e o termômetro fica medindo. Só medindo. Então você é termômetro ou você é termostato? E o cara falou isso na internet e eu achei legal. Eu falei assim, Jesus, ele andava em muitos ambientes, se alegrava, brincava, ria, né? Porque a religião tem mania de pensar que Jesus era aquele cara sisudo, chato, enjoado. Eu acredito que Jesus ria, assim como ele ficou nervoso e meteu o cacete lá nos caras que estavam lá no templo fazendo comércio, né? Ele também ria e brincava, né? Ele também tinha das suas. Eu imagino que aquele dia que ele viu Pedro afundando na água, ele deve ter começado a rir. Aí ele falou, cara, olha só, o cara está afundando. Mas isso é outro assunto. Mas o que eu quero dizer aqui, abençoado, é que Cristo, ele contaminava o ambiente, né? Mas lembre-se que o seu corpo era semelhante, não era igual ao teu e ao meu, porque ele não foi gerado por José, assim como você foi gerado pelo seu papai. Então a carne tua é diferente, entendeu? Então Cristo não se corrompia. Ele não podia se corromper. Se ele se corrompesse, que seria de nós, ó, né? Como é que ele ia chegar à cruz puro para pagar o preço pelo pecado, para tirar toda essa maldição de cima da gente? Então, preste atenção, não se compare aí, porque não vai rolar, não vai dar certo, né? Então, você não é qualquer um, Cristo em vós, Cristo está em você. Aí eu vou te falar um provérbio do Pedro Kelly aqui, ó, anota aí. Se você está num ambiente, ok? Eu li de várias pessoas, e você percebe que você é a melhor, sem modéstia, sem bobagem de modéstia que eu vou falar, anote aí. Se você percebe que você é a melhor pessoa que tem naquele ambiente, é sinal que você está no ambiente errado. Entendeu? Então, bota as barras de molho e presta atenção. Tem pessoas que frequentam qualquer lugar e convivem com qualquer um. Né? Você conhece gente assim? Talvez você mesmo seja assim. E isso aí não tem problema. Não tem nenhuma dificuldade você frequentar qualquer lugar e conviver com qualquer um. O problema é você ter aquele tipo de comunhão que está falando ali. Porque você conheceu o vizinho, o outro, aquele e tal, e você imagina e sabe até como é que é a parada aí com eles, qual é o costume, qual é a forma, isso é uma coisa. Hello, bom dia, abençoado, tudo bem, bacana, não sei o quê. Agora você está junto e participar, então você está fazendo parte do negócio. Se você fizer parte do negócio, você vai entrar junto. Eu sempre falo para os meus filhos, principalmente para o Andrés, que já tem 15 anos, né? E já tem seus colegas e suas coisas, para ele prestar atenção e ficar esperto, porque se ele estiver no carro de um colega e vão sair para alguma festa, um cinema, sei lá para onde, e de repente tem algum ingrediente inconveniente dentro do carro, a polícia para, revista e acha, todo mundo que estiver dentro do carro vai entrar no mesmo balaio. Concorda comigo? Então, é isso aí que eu estou falando. Então, tem pessoas que frequentam qualquer lugar e convivem com qualquer pessoa. Mas o que a gente encontra? Uma pessoa assim quase nunca afeta o grupo para o bem e quase sempre é afetada pelo grupo para o mal. Né? Que tremendo isso aí. Então, você já ouviu aquele dito popular? Diga-me com quem anda, que eu te direi quem é você. Ou diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Né? Para ficar no português melhor aí a coisa. Isso não é bíblico. Não está na Bíblia. Eu já escutei gente por aí dizendo, não, porque a Bíblia diz, diga-me com quem anda. Da Bíblia não fala nada disso, abençoado. Porém, apesar de não ser um verso bíblico, serve para dar uma pista, você não acha? Do caráter da pessoa, da condição daquela pessoa. Você vê a companhia com que a pessoa anda, você já mais ou menos
pode chegar a uma conclusão aí. Então, o tema hoje é proteja-se. E, para terminar, eu queria te dizer algo aqui bem sério. Além das más companhias afetarem teu comportamento e teus costumes, também afetam negativamente a tua mente. Isso é o pior de tudo. Afetam a tua mente. Teu modo de pensar, ele deve ser protegido. Você tem um modo de pensar. Eu tenho um modo de pensar. Minha esposa tem um modo de pensar. Aqui em casa, a gente ensina para os nossos filhos o nosso modo de pensar. E aí, quando eles se relacionam com outras pessoas, X pessoas, N pessoas, na rua, né, nos colegas, na escola, em todos esses lugares, as pessoas têm outros modos de pensar. Então, você precisa buscar os teus argumentos. Para quê? Para você tratar com os teus filhos e mostrar que o modo de pensar que nós temos em casa funciona de verdade. E dessa maneira a gente vai protegendo a nossa casa, a nossa mente, educando as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado, como nossos filhos, né? Que diz a Bíblia que os filhos são a herança de Deus. Mas toda herança que você recebe, você tem que cuidar, senão ela acaba. E se você não cuidar do filho, você perde ele também. Então você tem um modo de pensar. E o teu modo de pensar, eu estava dando o exemplo aqui da minha casa, o nosso modo de pensar é de acordo com o espírito de fé que é gerado aqui por esse ministério. Porque nós somos esse ministério, eu sou esse ministério, você aí é esse ministério. Sabe? Isso não é nada místico. Mas toda vez que você replica essas informações, reproduz, duplica, multiplica, você está gerando aí no teu ambiente um espírito de fé, um comportamento de fé, uma maneira de proceder em fé, né? E isso pode ser afetado negativamente por causa de uma má companhia. Então, para terminar, como você já ouviu no primeiro verso de hoje, afeta a tua vida inteira a companhia que você anda e o ambiente que você frequenta. Mas, principalmente, afeta a tua prosperidade. E aí, já dei o recado. Recado dado. Fecha a conta e passa a régua, como dizia aquele cara lá da televisão. Entendeu, abençoado? Talvez você esteja entrando numa dificuldade aí, por estar passando por uma situação qualquer devido a um determinado ambiente que você está, ou determinadas amizades que você tem, ou pessoas que estão afetando a tua mente negativamente, e isso não é legal, não. Eu espero ter sido claro, né? Espero que o Espírito da Graça comunique para você tudo que foi falado aqui, da maneira que só Deus faz. Daqui a pouco você vai deitar, pense no que eu estou falando. Pense, você é uma pessoa muito excelente para andar em qualquer lugar e para andar com qualquer pessoa. É claro que você deve compartilhar tudo isso com todo mundo, mas você não pode deixar ser contaminado no teu modo de pensar, nas tuas atitudes, porque senão você vai ser afetada ou afetado negativamente e isso não vai ser legal, porque como você viu, a primeira coisa que atrapalha é a tua prosperidade. E outra coisa que eu vou te falar, a tua prosperidade é para você, é tua, só tua. A prosperidade é individual. Eu falo aqui para os meus filhos, filho, você está aqui, nós somos uma família, ok, legal. Mas você tem a tua prosperidade, seu irmão tem a prosperidade dele, sua mãe tem a dela e eu tenho a minha. É claro que quando nós somos família, a prosperidade da família acaba somando nessa mesma coisa, mas a prosperidade ela é particular e individual. Às vezes, não sei se já aconteceu isso contigo, você com pena, né? com lástima, com misericórdia, você quer
utilizar a prosperidade que você tem para apagar o fogo da vida de alguém. E de repente Deus está tratando com aquele alguém. E é necessário que aquele alguém esteja passando por aquele fogo. E aí você, às vezes, quer amar mais do que Deus, quer proteger mais do que Deus e se mete lá. Sabe o que vai acontecer contigo? Tua prosperidade vai entrar em choque. Por quê? Porque a prosperidade é tua. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que quando você for plantar, é cada um separe no primeiro dia da semana algo, de acordo com o que tiver prosperado, e semeie. É cada um. Não existe alguém plantar representando A, B, C, D, E, F, G. Não. É cada um. Entendeu? Por isso é que o conselho de hoje é para você. E claro que você vai multiplicar para as pessoas que você ama, porque ou não. Essa é uma palavra de cuidado com aqueles que a gente ama. Então, como eu amo todos esses que nos acompanham e respeito bastante, eu queria que você parasse hoje para pensar nesse assunto. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Eu falei que eu ia... Aqui tem, olha... Se você deseja semear aqui no Ministério, nós temos esses 2 Pix aqui agora, olha. pedrokeller@hotmail.com. Se você for separar uma semente para semear aqui no Ministério, agora não precisa preencher aquilo tudo. Você transfere via Pix, né? Temos 2 Pix, pedrokeller@hotmail.com, né? E a nossa conta no Banco Itaú, margaritalon77@gmail.com. Vou deixar aqui na tela para você anotar aí. Queria agradecer a todos que estão compartilhando os nossos links. Fico feliz pra caramba vendo que tem pessoas novas chegando, compartilhando e gostando, se sentindo bem com a nossa ministração. Queria mandar um abraço, né, para os abençoados novos. Desculpem, me faltou o nome dele aqui agora, um abençoado lá da Paraíba que fez contato conosco, um pastor lá, lá na Paraíba, o abençoado, fez contato com a gente esses dias, dizendo que está muito feliz com a palavra que ministramos, se sente muito bem, e eu me sinto honrado de ser recebido lá na casa do abençoado através de um veículo desse que é a internet. Então eu queria pedir a você, compartilhe nossos links, inscreva-se no nosso canal, no YouTube, queremos chegar a 3.000 inscritos, já estamos com 2.120, eu acho. Inscreva-se, clique no sininho. No Instagram, me siga lá, Pedro Keller. Temos vários posts lá que você vai gostar, e são para isso mesmo, para você desfrutar dia após dia. No Facebook, Pedro Keller, peça amizade aí. Tá bom? Eu te espero domingo às 10h30 da manhã, com outro tema interessante. Eu queria também reforçar aqui o pedido, manda um vídeo para mim pelo WhatsApp aí. O Claudeci lá de Fortaleza, eu estou aqui numa luta danada porque o vídeo dele eu não consigo rodar. Ele mandou um vídeo bacana aqui e eu não consigo fazer o vídeo rodar. Ele mandou, tá em MP4, já está no computador, mas eu não consigo rodar o vídeo. Eu declaro que, né, os anjos vão ministrar aí, eu vou abrir minha mente aí, eu vou conseguir fazer essa edição para apresentar. Eu queria muito apresentar o vídeo dele no domingo. Está muito bacana, é o Claudeci lá de Fortaleza. E você, se tem algo para falar, né, dessa palavra na tua vida, grava um videozinho de 1 minuto. Alô, eu me chamo fulano, eu faço parte do Ministério Reconciliados com Cristo, mando uma saudação para todo mundo, queria dizer que essa palavra tem feito isso, aquilo, tal. Aí manda para esse WhatsApp que está aqui, ó, 991048388, tá bom? Que é o nosso WhatsApp, onde a gente recebe todas as comunicações. Tudo isso eu compartilho contigo porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima.